Olá, diversos players, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Diego e vocês estão no Diversos, nosso universo de entretenimento e diversão. A tripulação está pronta, a DHV Magalhães está a postos e nossa missão é clara: reconectar o continente australiano. Mas como superar a dor de Lu enquanto enfrentamos um mundo ainda mais fragmentado e cheio de mistérios? Se você busca uma aventura épica, um enredo que prende, esse é o lugar. Já chega dando aquele like para fortalecer a tripulação, se inscreve no canal se ainda não faz parte da nossa comunidade e ativa o sininho para não perder nenhum sinal da nossa jornada. Ah, e não esquece de dar uma espiada na guia comunidade para as novidades e enquetes futuras. Segue também nas redes sociais e confere os links de afiliados, lembrando que a gente tem cupom de desconto da Good Start. É hora de reconectar, é hora de ir além, então vamos jogar! Então é isso, diversos players. Como é que vocês estão? Todos bem? Todos felizes? Todos saudáveis? Espero que sim. A gente vai seguindo aqui, né? Para a nossa próxima missão. Agora a gente está no continente australiano. Vamos ver o que o nosso amiguinho tem aqui a dizer. Isso tava com uma cara boa, Sam. Tá pronto pra sair, Sam? Eu tô. Eu nasci pronto. Excelente, então vamos nessa. Vamos subir então? Não atirem! Outra visão curiosa. A questão é de quem que é agora essas visões, né? Certo, Sam. Vou te dar um resumo do novo trabalho. O maior. É o mesmo que rolou na América. As pessoas aqui estão isoladas. As cidades não estão em contato. Então, para conectar toda a Austrália à rede Kiral, a gente quer que você atravesse o continente e ligue alguns pontos com seu Cupid. Primeiro, você vai conectar instalações na sequência enquanto estiver indo para a cidade mais próxima, West Fort Knott. O Charlie vai te explicar sobre o pedido da primeira instalação. Seu primeiro destino é a sede do que eles chamam de governo. Querem estabelecer uma nova administração para preencher o vazio depois do colapso da Austrália. Como o conceito de governo formal caiu no esquecimento, escolheram um nome simples. Essas pessoas estão sofrendo os efeitos de contaminação quiral grave. Mas com a tecnologia da UCA, elas devem se recuperar totalmente. A carga que você vai receber contém tudo o que elas precisam para o tratamento. Se a gente conseguir entregar e conquistar a confiança delas, talvez se juntem à Rede Kiral. Nem preciso dizer que o trabalho deles é conhecer a situação atual. E isso vai ser de grande ajuda para nós. Já observamos análises anômalas de Kiralium pela Austrália. Tem até uma área de EPs não muito longe de onde a gente está. Com uma cápsula de bebê, você deve conseguir usar o seu Odra Deck para ver o local das EPs, mas não sabemos se ela vai funcionar direito dessa vez. Haja com muito cuidado. O Charlie é o nosso patrono, mas ele gosta de botar a mão na massa sempre que pode. Ele também tem sido um conselheiro excelente. Tô falando isso para você saber que qualquer instrução do Charlie foi discutida comigo e aprovada por mim. Tá, então vamos lá. Cheque os detalhes do pedido prioritário no terminal de entrega. Beleza, então. Tudo de acordo com o plano, é isso. O primeiro ponto na Austrália que deve ser conectado à rede Kiral é um abrigo habitado pelo governo. Um grupo de sobreviventes que querem reconstruir o estado australiano. Neste momento, o abrigo está com contaminação quiral. Entregue um descontaminante quiral para ajudar. Sam recebe mais detalhes sobre sua missão na DHV Magalhães. Se todo o continente australiano se conectar à rede Kiral, espera-se que surjam novos portais tonelares. Por sua vez, eles vão permitir que a rede se expanda para novos territórios. Assim,
A missão atual da Drawbridge é o primeiro passo para salvar a humanidade do Death Stranding. A primeira etapa é estender a rede Kiral para West Fort Knot F1. Para isso, você precisará cumprir pedidos de diversos locais pelo caminho, conectando cada um deles à rede. Sua primeira parada é a base do governo. É nesse lugar que os membros sobreviventes do governo interino que estão tentando reconstruir o Estado australiano vivem atualmente. Conectar o centro de operações à rede Kiral deve garantir que eles forneçam informações úteis para você no futuro. No entanto, parece que os moradores do abrigo estão sofrendo de contaminação Kiral devido a uma área de EPs próxima. Entregue um descontaminante Kiral para a base do governo. Show! Essa é a nossa primeira missão ali. Aí tá o descontaminante, 5% de dano. Atualizando com dados fornecidos pela Drawbridge de fora da cobertura da rede Kiral. Achei que ele ia falar mais, mas tá bom. Então tá bom. Aqui é a área de EPs. Área de EPs ao norte do portal tunelar. Uma área de EPs localizada ao norte do portal tunelar. A densidade Kiral aqui é muito maior do que a do México. E a área está envolta por uma névoa vermelha. Há um receio de que isso esteja afetando de alguma forma as EPs na região. Ó, será que vale a pena a gente arranjar uma briga aqui? Beleza, primeiro marco aqui. E, por fim, um outro aqui. Então temos aqui o descontaminante. Grandinho, né? Um dispositivo de descontaminação que expulsa quiralium do corpo. Os sintomas da contaminação quiral incluem alucinações visuais e auditivas. Descontaminações regulares são recomendadas onde a densidade quiral for alta, inclusive em áreas de EPs. Sam, é o Charlie. O Apaz tem analisado suas ações até agora. E parece que ele adicionou alguns aprimoramentos próprios para o seu método. Soube que servidores extras estão sendo instalados em várias praias, o que deve resultar em um aumento notável do poder de processamento do Apaz. Pela natureza atemporal da praia, o potencial de aprimorar as capacidades do Apaz é infinito. Portanto, a análise dele vai ficar mais abrangente conforme você conclui mais pedidos. Ou seja, podemos esperar outras melhorias num futuro próximo. Experimente e veja qual prefere. Ok, mas vamos aí pra gente entender melhor. O Apaz pode desenvolver e aprimorar as habilidades de movimento e combate do Sam para se adequar ao seu estilo. Esses aprimoramentos também podem ser acessados pressionando as opções para abrir seu terminal anelar e depois selecionando o aprimoramento do Apaz. Ok. Tá, o que nós temos de novo aqui? Temos essa aqui, né? E as granadas. Ah, tem arma adesiva também. Isso aí, tem uma penca de coisa bacana. E aqui é tudo que a gente tem de novo. Show de bola. Aprimoramentos do Apaz. Aprimoramentos do Apaz disponíveis. Ativar uma melhoria exige que você crie uma conexão contínua com ela usando sua memória disponível. Suas melhorias podem ser alteradas livremente dentro da cobertura da rede Kiral, permitindo que você escolha equipamentos personalizados para pedidos específicos. Isso é novidade, hein? Não faço nem ideia do que seja. Memória disponível 225. Cancelador de ruído simples. Gera ondas sonoras que são o inverso perfeito das geradas pelos passos do Sam, neutralizando-os com eficiência e deixando os movimentos dele quase silenciosos. A gravação contínua e a análise dos passos do Sam permitiram que essa melhoria fosse desenvolvida. Reduz o tempo de recarga dos sensores do Odadek. Após o escaneamento, os resultados das análises anteriores desaparecem, mas todo segundo importa quando se está em campo. Certo? Isso aqui? Filtragem da água aprimorada. Aumenta a capacidade de filtragem de água do seu cantil, permitindo que ele encha mais rápido quando submerso em rios ou exposto à chuva temporal. Dizem que também melhora o gosto do conteúdo. Exibição de análise do clima. Olhar para o céu no modo bússola exibe a previsão do tempo do seu local atual. As previsões são muito precisas, mas não infalíveis. Cuidado para não olhar diretamente para o sol. Invasão rápida de caixa postal dos mulas. Reduz bastante o tempo necessário para invadir e desbloquear as caixas postais dos mulas. É uma melhoria essencial para operações de recuperação em que cada segundo é importante. Até agora só o de ruído que me interessou. Balas E1000 aprimoradas. Aumenta a precisão e a potência das balas E1000.
Esta melhoria foi desenvolvida após uma análise dos registros de combate. Scanner de terrenos aumentado. Dobra o alcance do scanner de terrenos, permitindo que o Sam analise terrenos de uma distância maior. Interessante, hein? Fixador de carga instantâneo. Imediatamente gera um campo eletromagnético sempre que o Sam cai, contendo a carga dele para que ela não se espalhe. Drena uma pequena quantidade de energia da bateria do Sam ao se ativar. É necessário um tempo de espera após cada ativação para que a melhoria seja usada novamente. Isso aqui é muito bom, hein? Alteração do modo de sensor. Adiciona um modo ao scanner de terrenos do Odradek, que reduz a área geral de detecção para aumentar o alcance. Essa melhoria foi desenvolvida para permitir que portadores reajam a uma maior variedade de situações em campo. E por fim, assistência de mira. Ao mirar com uma arma de fogo, o retículo da mira se centralizará automaticamente o inimigo ao alcance. Essa melhoria foi desenvolvida para fornecer assistência de combate a portadores com dificuldade de concluir suas entregas. Excelente. Tá, eu quero essa, que eu achei muito interessante, mas para comprar essa, provavelmente tem que comprar essa e essa outra aqui, né? Então, vamos lá. Comprando essas duas. Essa eu achei muito legal. Comprar ela também. O que mais que nós temos aqui? Assistência de mira ia ser uma boa. Ia ser muito bom. Filtragem de água aprimorada. Não preciso disso. Isso também não é útil. Assim, não é tão útil, né, pra mim. Essa aqui do sol também não. E esse também não. Poxa. Então, acho que eu vou colocar uma coisa só pra não ficar sem nada, né? Aqui, ó. 60. E esse aqui é 40. Vou pegar esse aqui que aumenta o alcance, né? Interessante. Uns upgrades aí que não tinha, né? Cadê o nossa motoca? Ah, não tá aqui? Por que não tá aqui? Olha aí, hein? Vou fabricar outro, então. Vamos colocar aqui, ó. Tem decalques novos, hein? Vou colocar esse aqui. O que mais que a gente tinha pra fazer? Personalizar o veículo, fabricar componentes. Não há materiais suficientes para fabricar o equipamento selecionado. Adicionar a carga listada abaixo na sua fila de reciclagem vai compensar a escassez. Gostaria de continuar? Ah, vai, põe aí. Ah, tá no armário privado. Ele busca os itens. Interessante, hein? Então, recicla aí pra gente. Então, agora dá, né? Fabricar, beleza. Blindagem adicional. Alterar a cor. Voltar pra cor preta, beleza. E vamos salvar esse projeto aí. Que vai que a gente perde de novo, né? Beleza, vamos nessa. Ah, é que a gente deixou a moto no outro portal, né? Faz sentido aí, não tá aí, né? Poxa. Tá, vamos lá. Então, primeiro passo. Opa. Fabricação em massa. Agora você pode fabricar diferentes itens ao mesmo tempo. Selecione o equipamento que você quer fabricar e pressione quadrado para adicioná-lo à fila de fabricação. Interessante. Moldura da Austrália adicionada ao modo foto. Há muitas expectativas sobre você na Austrália, Sam. Para demonstrar apoio, a moldura da Austrália foi adicionada para uso no modo foto. Toma aí meu like, então. Aqui eu podia ter pego uns materiais, né? Vacilei. Valeu. Tá, primeiro ponto aí que a gente vai alcançar vai ser o R2 ali, né? Nossa, a Austrália também tá bem acabadinha, né? Solicitação de suprimentos, ó.
Achei que era pedidos de ajuda já. Mas eu nem comecei. Nem comecei, já tem gente pedindo ajuda? Como assim? A base do governo é pra onde a gente tá indo, né? Vou passar... Ih! Xiii! Peraí, eu tô com granadas hemáticas? Ah, tô, ainda bem, hein? Ainda bem, né? Achei que de repente eu não tivesse. Eu vou aqui por cima. Eu já vi que tem um cofre ali, ó. Quem sabe, né? De repente a gente acha alguma coisa útil. Outra deve estar se mexendo. Deve ter um EP em algum lugar aqui perto. Deixa eu deixar a roda em cima do negócio, ó. Nossa, deixaram o cenário sinistro, hein? Ativar o terminal. Vamos ver aqui o que nós temos. Aparentemente não temos nada, né? Ah, temos uma merreca ali, vamos pegar. Pegar isso aqui. Resina não. Pegar esses metais. A gente pode usar em alguma coisa, né? Colocar no tricruzador. Já que ele carrega peso, por que não, né? Beleza. Acho que eu demorei demais, o céu mudou de cor de novo. Você viu aquela placa, Sam? Acho que alguém precisa de ajuda. Ah, não. Você acha de ajudar quando a gente tiver um tempo, hein? É, quando a gente tiver um Quando tempo. a gente precisar de ajuda também, vamos poder pôr uma placa nossa. Isso aí, amiguinho. A lógica é essa mesmo. Eu queria muito pegar aquela caixa ali, mas eu não acho que vai ser seguro. Putz, olha a IP ali, ó. Nossa, ela tá olhando direto pra mim, credo. Sai fora. Ah, eu queria passar pra lá. Pô, que droga, hein? Ixi! Sai. Sai fora. Aqui, ó. Soltar a mochila. Já pega... droga. Tudo na mochila, né? Vacilão agora. Gerenciar as cargas. Pegar aqui, ó. Granada. Bolsa de granada. Aí eu fui juvenil, né? Não, aqui não dá. Na própria roupa, né? Tem as opções. É, não dá pra pôr na roupa, não. Que estranho. Certo, vamos tentar fazer diferente aqui. Acho que com essa granada a gente já consegue fazer alguma coisa, né? Bora! A função de contenção de EP vai parar de funcionar em breve. Ela precisa ser recarregada para voltar a funcionar. Tá bom? A função de contenção de EP está recarregando. A operação. Espera aí que eu posso testar uma coisa agora, né? Aqui, ó. Os nossos fluidos. Ah, não precisou. Muito bom. Então, põe a mochila de volta.
Ô, calma, Sam. Cai não, amiguinho. A função de contenção de ET em perigo. Obrigado. Ainda bem que carregou, né? É interessante, né? Fica uma curva em volta ali, vermelha, né? Uma rede, né? Ih, caracas. Acho que a moto não vai passar aqui não, hein? Nossa, mas eu tô muito ousado nesse jogo, né? Olha. Eu quero passar ali, ó. Ó, parabéns, galera. Deu pra passar. Ainda não, mas agora vai. Aê. Sam, o cara mais ousado que eu já conheci. Tem umas EPs muito grandes aqui, gente. Será que vai, galera? Meio íngreme, não? Vamos ver, né? Vai que a gente consegue a boa, né? Olha que foi. Ui, grandona. Sai. Não, sai. Ixi. Nossa. Nem queria. Ah, que saco. Caramba, nem queria. Sai fora. Sai. Corre, Sam. Corre. Ah, de frente. Meu Deus. Ah! Sai, me larga. Largadeu. Ah, sai fora. Sai. Pera aí. Vamos pegar aqui uma... Ah, de novo? Ih, ferrou, galera. Nossa, deu ruimzão agora. Sai fora. Vai pra lá, coisa ruim. Nossa, gente, que droga. Cadê a motinha? Vamos lá, vamos usar a motinha. Podia ter deixado na moto, né? Porque eles perseguem o Sam. O negócio tá parecendo que tá ficando cada vez mais longe, mano. Usar essa moto aqui não foi uma boa ideia, hein? Que EPs são essas que agarram a gente? Oxi! Sai fora, ô! Vai assustar a mãe. Ó, mas a motinha respondeu bem, viu? Gostei. Fiquei meio aborrecido, porque eu que fiz cagada, não a moto. Então esse é o lugar. É, Sam, esse é o lugar seguro aí. A gente quase estragou tudo, cara. Vai que dá. Passou por lugar pior. E aí, onde que é a entrada disso? A gente tá nas costas do lugar. Medidas protetivas suspensas. Armas detectadas. Esteja ciente de que o uso delas é totalmente proibido nas instalações. Cara, eu não quero usar não, fique em paz. Pula aí. Boa. Olha aí. Cá estamos. Foi difícil, mas chegamos. Ixi, vai pegar a pior nota, hein? Nossa, 11%, caracas.
Achei que ia ser pior ainda. Ah, você é o cara que tá com a Drawbridge, né? Você veio mesmo, hein? Atravessou direto o território de EP só pra trazer a nossa carga. É um grande feito. Esperei por muito tempo alguém como você aparecer. Quero ver o quanto você cuidou da nossa entrega. Cara, não vai muito otimista não, hein? Bom, o conteúdo parece que tá em ordem. Então, maravilha. A gente nem achou que ia ver isso de novo. Fico muito feliz por você ter trazido. Opa. Velho Oz. É como dizem. Você é um cara em quem dá pra confiar. Eu já fiz bom uso daquela unidade de descontaminação. Os níveis de Kiralion estavam fora de controle, então você veio na hora perfeita. Obrigado. Enfim, pode nos conectar com o Cupid, ou sei lá como chama. Beleza, um tequinho aí. Oxe, uma lente escura e outra normal. Base do governo. Oh, boa e velha boleadeira. Adiciona uma função de análise de movimento ao Odra Deck. Vários complementos novos para mochila, beleza? Mas não falo o que, né? E um pouquinho mais aí de experiência, né? Capacidade de memória. Exibindo sua nota de portador atual. Scanner de movimento aumentado permite que os dados do scanner de movimento sejam exibidos por mais tempo. Agora tem levels, né? Uma transmissão de comunicação Kiral. Com essa rede ao nosso dispor, talvez dê para realizar nosso sonho. A gente quer construir um mundo onde até os mais fracos de nós têm chance. Um mundo onde as pessoas se unem para enfrentar quem só quer violência. Desde o Death Stranding, esse continente foi afetado por mudanças ambientais horríveis. Já era péssimo, mas de repente as anomalias ficaram mais dramáticas. Níveis crescentes de contaminação Kiral e as malditas sentinelas aparecendo do nada. Eu não percebi na época, mas o agravamento de toda essa insanidade coincidiu com a conexão da UCA à rede e com o surgimento do portal Tonelar. A rede Kiral está causando instabilidade além da cobertura dela. Então a única maneira de consertar isso é conectar a Austrália inteira. É nisso que a gente acredita, pelo menos. Para te ajudar, a gente compartilhou com a sua equipe os dados que temos sobre o continente. Informações sobre os bandidos e tudo mais. Use elas da melhor forma possível. Os dados que você compartilhou? A boleadeira, por exemplo. Com os nossos dados, a gente conseguiu melhorar e refinar o design do modelo padrão feito pela APAC. Agora dá para disparar projéteis com uma propagação mais estreita. É perfeito para acabar com alvos difíceis de alcançar com precisão. E também tem a personalização de mochila. Desenvolvemos vários acessórios únicos que podem ser equipados na mochila que está usando agora. Coisas que com certeza vão te dar vantagem em combate. É bom considerar levar esse equipamento para se preparar para sua próxima viagem. Ah, e para fechar com chave de ouro, a gente repassou uma atualização do Odra Deck que permite que o sensor detecte seres vivos e outras entidades. É uma melhoria que se aproveita da função existente do sensor. O que for detectado vai aparecer como uma silhueta por um breve momento. Com certeza vai ser útil no futuro. Muito bom, hein? Qual é a situação na Austrália? A gente não tá muito melhor do que a UCA ou o México.
A única diferença é a presença dos beligerantes armados, que a gente chama de bandidos. Além do novo tipo de EP que a gente anda vendo por toda parte. Os bandidos estão tentando mandar na gente, são um tremendo pé no saco. Tem uma aversão irracional a novas tecnologias com a rede Kiral, sabe? Também teve grandes terremotos por todo o continente e enchentes devastadoras devido à chuva temporal intensa. Você vai ter bastante trabalho nessa região, com certeza. A contaminação Kiral foi bem grave, né? Devido à nossa proximidade de uma área de EPs, esse abrigo sofreu uma grande contaminação Kiral. Nessa área, também foi a origem de um novo tipo de EP. Diferente das comuns, essa consegue nos ver claramente. Por isso a gente começou a chamar elas de sentinelas. E são tão perigosas quanto qualquer outra EP. É melhor você ficar longe delas. Ok. Antes que eu me esqueça, eu queria te passar um pedido. Eu sei que você tá louco pra sair por aí e progredir, mas prometo que isso não vai ser perda de tempo. É uma entrega pro comandante solitário, que não mora muito longe daqui. Ele é um antigo aliado que nos dava apoio em todas as questões militares. Ele também é mestre no rifle de precisão. Mas depois de uns lances, os nossos caminhos se separaram e ele se retirou para um abrigo ao leste. Ele não é fácil de agradar, mas se desse para garantir a ajuda dele de novo, com certeza ia nos dar muitas informações úteis. Dados e diagramas que podem ser muito valiosos para o seu trabalho. Ainda mais se você gosta de brigar antes de fazer perguntas. De qualquer modo, isso deve ajudar a gente a combater melhor os bandidos. Eu mandei como um pedido de baixa prioridade, então dá uma olhada no terminal se quiser pegar um trabalhinho extra. Foi um trabalho excelente, Sam. Agora que o governo faz parte da rede Kiral, a gente deu o primeiro passo na nossa jornada para conectar a Austrália inteira. Muito obrigado por possibilitar isso. Muito bem. Para ampliar a cobertura da rede até o Westport Knot, o nosso próximo dever será conectar o Observatório Ambiental do Oeste. O pedido relevante está preparado para você. Esse pedido pode te fazer correr muito perigo. Então pensa bem nos equipamentos que você vai escolher. Acesse o terminal de entrega daqui para pegar esse pedido prioritário e começar. Então vamos lá, agora a gente começa a ter pedidos, né? Novo pedido de PP disponível. Baixa prioridade. Pedidos de baixa prioridade são pedidos adicionais de moradores locais. Eles não precisam ser concluídos, mas concedem benefícios. Me parece interessante. Vamos ver se está no mesmo caminho que a gente vai. Tá nada. Totalmente oposto. Ai, caracas. Mas é uma boa, né? Porque, querendo ou não, você aumenta a rede, a banda da rede, né? Esse aqui vai ser de eliminação. Seu próximo destino é o Observatório Ambiental do Oeste, que foi cercado por um grupo armado conhecido como Bandidos. Elimine os bandidos da região e conecte o observatório à rede Kiral. E esse aqui que é o de baixa prioridade, né? Mas os dois são de história, né? Pela linha que tá passando entre eles. Eu vou fazer esse aqui primeiro. E aí eu venho e faço esse outro aqui. Rifle desmontado. O governo apresentou você a um prepper conhecido como Comandante Solitário. Ele deve ter um conhecimento de combate útil para compartilhar. Entregue o rifle desmontado para o abrigo dele e ele talvez fique disposto a cooperar. Maravilha. Essa carga é considerada frágil. Cargas frágeis são danificadas com mais facilidade do que cargas comuns. Um impacto como o de uma queda pode danificar gravemente cargas frágeis, mesmo se o recipiente estiver em perfeitas condições. Tome cuidado com superfícies irregulares ao transportar cargas frágeis em um veículo. O tão amado rifle do Comandante Solitário, fabricada de acordo com as especificações que ele forneceu. A arma foi desmontada e atualmente está guardada. O rifle é um instrumento de precisão e, por isso, foi designado como carga frágil. Ele precisa ser manuseado com cuidado. Show de bola, vamos lá. Então, vou colocar você aqui. Olá, Sam. É o Charlie. Para ajudar nos próximos pedidos, fizemos trajes de portador para se mesclarem com o ambiente australiano. Também fornecemos um novo traje de portador básico com cores personalizáveis. Mais pra frente, imagino que você vai querer mudar sua aparência de acordo com o terreno e suas preferências no momento. Teste as suas opções. Ok. Vamos ver aqui a mochila primeiro, né? Que a gente ganhou alguma coisa. Componentes.
Bolsa de granada, recipiente de munição reserva e protetor de costas. Armadura que protege de tiros as costas do Sam. Ela se quebra depois de receber muito dano. Ah, tô mais propenso a pôr umas granadinhas extras aí, hein? Então, vamos pôr uma aqui. Não tem como pôr várias ao mesmo tempo? Ah, tudo bem. Não tem problema não. Só pra... caso a gente tenha contato com mais EPs, né? Pronto, show de bola. O que mais nós podemos usar? Nossa, que grandão. Pra colocar mais munição, né? Mas eu não vou usar isso aqui, não. O negócio vão ser as granadas. Beleza, eu vou levar... fazer uma boleadeira. Um excelente equipamento. Fuzil a gente já tem um. O que mais nós podemos fazer aqui? Granadas, né? Pra andar com umas 5 aí. Ih, acabou as resinas. Vamos ver como ele vai resolver isso. Não há materiais suficientes para fabricar o equipamento selecionado. Adicionar a carga listada abaixo na sua fila de reciclagem vai compensar a escassez. Gostaria de continuar? Sim. Reciclar. Ele recicla o que eu já usei e vai tirar um fuzil também. Caracas. Sei lá. Vamos testar. Não me parece uma solução muito inteligente. Mas... vamos arrumar isso. Beleza. Falou que tem roupas novas, né? Aqui o bonequinho. Amarelo do deserto. Desértico, no caso, né? E um padrãozão que a gente pode pintar do jeito que a gente quiser. Legal. Vamos pôr esse aqui, que é o terreno que a gente tá agora, né? E beleza. Tranquilo. A gente tem mais pontinhos de experiência. Ganhamos uma habilidade nova aqui, ó. Aumenta o tempo de exibição dos dados do scanner de movimento do Otherdeck. As entidades detectadas vão parar de ser exibidas se você se aproximar demais. Acho que dá pra gente guardar, né? Os pontinhos. Isso aí. Eu nem fiz a rota, né? Tem uma de doido aqui. Tá, é uma área de EPs, ó. Uma área de EPs envolta por uma névoa vermelha e repleta de rochas enormes. Algumas delas são mais altas do que uma escada totalmente estendida. Elas criam uma paisagem difícil de transpor e na qual é fácil se perder. Então vou pôr um alerta aqui e o outro aqui. E vamos seguir, galera. Rota de entrega finalizada. Isso aí. Infelizmente a gente não vai levar o carro, não. No caso, o veículo, né? Nem o carro, né? Faltou só eu fazer isso aqui, ó. Cadê você? Aqui, ó. Reciclar os metais. Boa. Ver se tem alguma coisa aqui pra nós. Âncora de escalada. Parece ser uma boa, né? Vamos nessa. E é isso. Vamos para a nossa primeira missão em solo australiano. A nossa nave tá ali. Ah, dá para levar a moto lá. Leva a moto para lá, deixa ela guardada. Sam, eu posso fazer um reconhecimento se você quiser. Afinal, a gente não sabe o que vai encontrar pela frente. Usando o Doorman para investigar a área, segure para a direita para abrir o menu de armas, ferramentas e depois pressione o X para equipar o Doorman. Após equipar, segure para mirar e R2 para arremessar. Jogue o Doorman para cima para ter uma vista aérea dos seus arredores. Isso pode ser útil para analisar o terreno local e detectar posições de inimigos. Caramba, é útil mesmo. Deixa eu só pôr essa moto aqui e a gente segue viagem.
deixar ela ali na garagem. Guardar. Beleza. E se alguém quiser usar também, pode usar, né? Orange Coast. Vamos testar aí o nosso amiguinho. Equipar. Preparar. Pra cima, né? Que sensacional! Muito bom. Nossa, ele fica flutuando. Ah, que bacana. Posicionar marcador. Ah, legal. Tem uma paradinha ali. Uma nova cidadezinha ali, né? Aparentemente. Gostei, gostei. Bem criativo, né? Ali é o nosso primeiro ponto. Tô voltando. Tô de volta. Muito bom. Ai, que engraçado, gente. Muito bom, legal. Vou pegar esse aqui, ó, que tá aqui disponível, né? Vamos lá, vamos subir. Se a gente consegue usar isso aqui, vamos ver. Eu não preciso tecnicamente passar pelas EPs, né? Que eu sou muito teimoso. Ah, por aqui não dá, ó. Dá pra ir pelo outro lado ali? Vamos ver, vamos ver. Acho que não, né? Mas vamos tentar. Ah, tem bastante verde, né? Mas tem bastante rocha aqui também, né? Acho que vai ser mais trabalhoso ir de moto do que ir andando. É, vai ser pior mesmo. Ixi. É, chega. Chega de frustração. Vamos tentar do jeito convencional mesmo. Fazendo a nossa caminhadinha. De boas. Se bem que era só passar pelaquela rocha que dava pra vir de moto mesmo. Mas agora a gente já tá aqui e vai seguir assim. Caracas, aquela EP que abraça lá é meio bizarra, né? O boneco vai ser bom pra usar quando a gente estiver perto de algum lugar pra invadir, que tenha bandidos, essas coisas, né? Eu pelo menos consigo imaginar um uso nesse momento só. Eu consigo sentir, Zé. Fique atento às EPs. Ah, mas cadê as EPs? Vaso de porcelana. Bem que o Odradek tá fazendo um bom trabalho, né? Tá mirando agora. Tem uma ali. Ih, fora da rede. Eu nem sei o que eu tenho de armamento, gente. Espera aí. Tem uma boleadeira. E as granadas hemáticas. Vou equipar aqui. Certamente a gente vai precisar, né? Opa! Essas são as que enxergam a gente, né? Um olhão azul. Então, vamos sair daqui. Esse caminho é pra lá mesmo, não tem nada a ver com pra onde tá apontando, né? Então... Enquanto ele estiver olhando só pro outro lado, tá bom, né? Ih, droga. Ali tem outra.
Ah, mas tá em cima do monte essa, né? Achei outra ali, ó. Bem ali, ó. Ah, vai pra lá, vai. Vai fora. Caramba! Ô, louco! Indestrutível. Cacetada. Foi forte, hein? Ali é o caminho, né? Vamos dizer que tem outra bem ali onde a gente vai. Pior que nem dá pra dizer que não, né? O negócio tá apontando doidado. Não, mas tá apontando pra lá, ó. Nossa, lá em cima. É, tá perto e não tá, né? E não adianta nada a gente tapar a respiração, né? Porque tem uns olhos gigantes olhando a gente. Estamos a caminho, hein? Olha ele aí, ó. Nossa, ele olha diretamente pra gente. Que assustador. Quem que tá batendo aí, hein? Vocês ouviram também, não? Acabou? Acabou. É sem drama, hein? Por favor. Vamos lá. Seguir aí. Tá fácil pra ninguém. Nossa, várias matérias quirais aqui. Que bom, né? Pelo menos isso. Cá, beleza. O cara mora onde, gente? Dá a volta. Tem um desenho na mala, né? Isso aqui é a altura máxima? Ah, não pode ser. A gente já levou bastante carga acima disso. Aê. Cheguemos. E aí, comandante solitário. Vamos entregá-lo aqui. Ó, inteiro. Eu não estava esperando receber um portador. A maioria das pessoas teria zero chance de chegar tão longe. Aposto que o governo te mandou aqui. Eles sabem reconhecer talento. Olha aí, um Szinho pra conta. Não existe serviço melhor. Onde foi que se achou isso? Eu achava que tinha sumido pra sempre. Valeu, cara. Porque a gente já achou pessoa simpática até agora, né? Recebendo sua nota de portador atual. Acho que ele não vai entrar na rede não, hein? Eu agradeço o que você fez por mim. Sério. Mas infelizmente eu não posso concordar em fazer parte dessa rede Kiral sua. Pra ser sincero, eu não confio em vocês da Drawbridge. E também os perigos por aqui não acabam nunca. Se você não for forte o suficiente pra enfrentar tudo, vai acabar morrendo também. Mas se concluir o meu pedido mais recente, talvez você me convença a reconsiderar. Se te parece um pedido absurdo, você já pode voltar pra casa. Não é vergonha admitir que você não dá conta.
A gente precisa saber do que é capaz ou não para sobreviver por aqui. Tudo isso para dizer que você não deve sair por aí despreparado e jogar sua vida fora. Entendido? Eu não sei se você tá preocupado, se você só foi babaca, não entendi. Mas tudo bem, vamos lá. O que você tem aí pra mim? O comandante solitário continua meio desconfiado de você. Você tem que realizar este pedido para provar seu valor. Recupere as recordações preciosas do comandante solitário na área de EPs para ganhar a confiança dele. Só isso? Quer mais nada não? Vamos lá então. O comandante solitário ainda não confia no Sam. Ele se preocupa com os civis que se colocam em perigo e jogam a própria vida fora. Para ganhar a confiança dele, você precisa fazer o que ele pedir e provar suas habilidades. O pedido consiste em recuperar algumas recordações que parecem ser muito importantes para o comandante solitário. As recordações costumam ficar submersas no Alcatrão, mas como as correntes de Alcatrão mudam, elas às vezes aparecem em terra, porém, há sentinelas por perto, o que significa que a operação de recuperação será perigosa. Recupere as recordações dos amigos do comandante solitário na área de EPs para ganhar a confiança dele. Beleza. Ele vai mandar a gente pra lá agora. Que beleza, hein? Vamos lá, né? Estamos aqui mesmo? Iniciando criação de rota. Rota de entrega finalizada. Vamos pro próximo passo, então. Escadas, âncoras de escalagem, beleza. Podia ter mandado aquela arma elástica também, seria uma boa, né? Mas não mandou. Não tem problema, a gente se vira com o que tem, né? Vacilei também, já era pra ter feito uma pra mim. Acho que nem dá pra construir nada aqui ainda, ele não vai permitir, né? Não, só dá pra usar o armário privado, ó. Que é uma pena, porque a gente precisava fazer mais granadas, né? Ah, se bem que não, parece que parou de chover. Aí, falei cedo demais. Continua chovendo. Não só continua chovendo, como ainda vai ter bastante EPs por aqui, né? É isso mesmo, olha aí que belezinha, hein? Ah, na boa, é bom, né? Voltar pra ativa, né, galera? O que vocês acham? Depois de um tempinho aí... Só que eu confesso que eu ainda estou aborrecido com o fato da morte do Deadman, da morte... Opa, aqui é um buraco. Da morte do bebê. Não acho que precisava, não. Daria pra ter feito de outro jeito. E ali não, ali embaixo é onde eu vou depois. Eu tenho que vir pra cá primeiro. Sentinela ali. Outra ali na frente. Ah, beleza, hein? Descer ele desce, né? Aqui, mas eu acho que ele não vai subir. Vamos fazer uma passagenzinha, né? Vou pôr aqui, ó. Ele desce em segurança, depois volta em segurança. Todo mundo fica feliz, alegre e contente. Beleza. As granadas estão acabando, devia ter vindo com mais. Não devia ter trocado minha boleadeira, né? Oxi, caiu no buraco, é? Nossa, outra passagem. Ixi. Vai dar pra subir aqui depois? Vai. Beleza. Essa, vamos dar uma ignorada aí, porque eu não tô com granada sobrando não, cara. E ser Mukirana ali. Não tá me olhando. Xiii. E, sai fora. É. Ah, tá ali, ó. Nossa, que gigante. Caracas, eu tô ficando com medo.
Sério, assim, tipo, medo de medo? Caramba, esse bicho é assustador, meu. Ah, agora eles zigue-zagueiam. Ah, que beleza. Não, agora tem muito chão pra percorrer ainda. Vamos aqui por baixo, que aí eu acho que eles não conseguem enxergar a gente. Eles são muito altos. E a gente é formiguinha. Ixi, tem uma coisa borbulhando aí, hein? Pega, Sam. Parece que você pegou o que foi solicitado. Peguei. Agora a gente Eu vou fazer uma coisa aqui pra testar. Vamos ver se vai funcionar. só tem que entregar. Só, né, carinha? Só tem que entregar. Tarde de domingo, né? Vamos ver se a gente... É, não diminui não, fica borbulhando. É, não teve efeito nenhum, então vamos embora. Agora que tem um amiguinho ali querendo subir pra enxergar a gente. Tá, só tinha esse pra pegar então? Podemos ir embora em paz? Ele fica apontando ali pra baixo. Eu sei que tem lá uma criatura lá embaixo, mas não vou pra lá. Esse negócio é andar olhando pra cima, né? São tão grandes. A outra tá ali, ó. Tem uma câmera. Vale a pena a gente buscar? Não, não vale a pena. Haverão outras oportunidades. A gente vai estar melhor equipado, né? Nossa, é bem tenso. Esse jogo é muito mais tenso que o primeiro. Isso não tem o que ser discutido, não. Nossa, nem vi o que aconteceu. Aparentemente o Sam usou toda a habilidade dele e escalou o negócio, né? Aí, beleza. Cadê a corda que eu pus aqui? Vamos subir, subir, subir. Acho que é só pra descer, né? Que você pode descer fazendo rapel. Certo, joga lá pra baixo. Ixi, a corda continua indo pro lugar errado, né? No outro jogo também, você ia jogar, ela sempre ia pro lado que você não queria. Aí, ó. Calma, equilibra. Aê, chegamos. Nossa, aquele esqueleto de terreno lá do primeiro, hein? Ia ser sensacional aqui. Bem, chegamos. Chegamos, espero não voltar aqui nunca mais. Medidas protetivas suspensas. Armas detectadas. Esteja ciente de que o uso delas é totalmente proibido nas instalações. Totalmente ciente, amigo. Obrigado por avisar, viu? Vamos devolver aqui. Mas olha só. Você conseguiu mesmo recuperar isso, né? Eu tô realmente surpreso. Deixa eu dar uma olhada mais de perto. Deve ter sido difícil trazer isso pra cá e manter assim. Ah, foi mesmo? Me rendeu algumas granadas perdidas, inclusive. Você não é um portador qualquer, cara.
Isso ficou mais do que claro. Olha aí, vai liberar pra gente aí o acesso? Acho que preciso cumprir a minha parte do acordo. Pega o seu Cupid e termina o serviço. Nossa, ficar olhando esse bebê dá um aperto no coração. Aê, mais um tequinho, ó. Caramba, são muitos tequinhos. Rifle de precisão tranquilizante. Olha aí! Um rifle. Bacana. Granada de fumaça, beleza. Mais experiência pra gente. Exibindo sua nota de portador atual. Então essa é a sensação de ficar com tudo conectado. Enfim, parece que os diagramas da minha arma preferida e das belas granadas de fumaça estão nas suas mãos agora. A primeira é um design personalizado meu, que usa dardos tranquilizantes, mas faz um barulhão quando é disparada. Então tenha isso em mente. Que pena que nossos caminhos não se cruzaram antes. Talvez esse nosso mundo não teria ficado tão dividido e meus amigos não tivessem morrido. Lamento, cara. Meu rifle de precisão está preparado para disparar balas tranquilizantes. É a escolha ideal para quem prefere fazer o serviço sem derramar sangue. Mas um conselho. Vê se enfrenta os inimigos a uma distância segura. Não é uma arma silenciosa. Então se disparar perto demais, eles vão cair em cima de você antes de dar tempo de reagir. E nem pense em atirar sem planejar o que vai fazer em seguida. Qualquer atirador competente fica se movendo para garantir novos pontos de vantagem e não ser detectado. Ah, e lembra de compensar a trajetória de queda da bala ao atirar em alvos distantes. Resumindo, talvez você precise mirar 1 ou 2 pontos acima do seu alvo, dependendo da distância. E por fim, prenda a respiração para estabilizar a mira antes de puxar o gatilho com cuidado. Eu já abandonei essa vida, então não preciso mais de armas. Mas elas ainda podem ser úteis pra você. Caramba, uma instrução de armamento. Opa, não vai descartando sem ter testado, tá? Eu sei, não tem como neutralizar um inimigo com uma delas. Mas elas são eficazes pra cegar eles e te dar cobertura. Muito mais do que você imagina. E mesmo se os inimigos atirarem, você vai ver que as chances deles te acertarem são bem pequenas. Então mesmo que você alerte eles com um dos seus tiros, não vai ser difícil escapar e mudar de lugar. Se bem usadas, elas são ótimas para interromper ataques inimigos e ganhar tempo para se restabelecer. Além disso, se você tiver um sensor ou algo do tipo, dá para usar ele para rastrear os inimigos no meio da fumaça. O que deixa as coisas bem desiguais. É como pescar num barril. Ou, se você for do tipo que prefere um combate corpo a corpo, dá para jogar uma nos pés deles e chegar de fininho. A briga de arma vira briga de soco. Eu te garanto, quando aprender a usar todo o potencial dessas belezinhas, você vai ter um monte de táticas novas à disposição. Experimenta, veja por si mesmo. Muito bom, várias opções, né? Pode parecer conversa fiada, mas eu e meus amigos apoiávamos os planos do governo para reconstruir a Austrália. Para nos defendermos de quem pensava diferente, a nossa única opção era nos armarmos. Isso acabou custando a vida da maioria de nós. Tudo por minha causa. Do comandante. Você já viu o que eles viraram. Meus amigos são sentinelas espalhadas por toda essa colina. Misturados com os inimigos que matamos. E pra quê? No fundo a gente era igual. Pessoas que chamavam essa terra de lar. Valeu a pena toda a luta? Toda a matança? Pro nosso mundo ser reduzido a isso? Então... eu saí do exército. Decidi que ia ficar sozinho. Eu tinha que entender tudo. A gente estava condenado a morrer e virar sentinelas? Esse era o único jeito da gente se unir? Nem a pau. Tinha outra maneira. Antes de tudo ir pelos ares, devíamos ter tentado entrar em um consenso.
E agora, com a sua rede Kiral, talvez finalmente dê pra fazer isso. Talvez agir com o governo também. Por isso e muito mais, espero que você não me decepcione. Farei o melhor. Beleza, Sam. Eu sei que você tem muita coisa pra fazer, mas apareceu um pedido que me chamou a atenção. Parece que os nossos amigos do abrigo do governo estão com dificuldades. Se quiser cuidar disso, você pode checar os pedidos de baixa prioridade no terminal de entrega daqui pra ver os detalhes. Pode ser uma boa ocasião pra fabricar um rifle de precisão com os dados que eu te dei, se é que me entende. Enfim, pensa nisso, tá? Beleza. Aqui começou oficialmente as paradas de você ficar aceitando pedidos, ir para outro lugar e tal. Então, como nós vamos para lá de qualquer forma, então eu vou aceitar esse pedido e de lá a gente pega o outro que vai habilitar a outra parte lá. Recuperação. Batedores dos bandidos acamparam perto da base do governo e parecem estar se preparando para fazer operações de reconhecimento. Recupere todos os equipamentos de reconhecimento dos bandidos para afastá-los da região. O governo mandou um novo pedido para o Sam. Parece que os batedores dos bandidos estabeleceram uma pequena base na área rochosa perto da base do governo, de onde eles pretendem realizar operações de reconhecimento. A base do governo, portanto, estaria em grave perigo. Os batedores dos bandidos têm equipamentos de reconhecimento. Se todos esses equipamentos forem recuperados, isso acabará com os planos deles. Além disso, o governo provavelmente vai conseguir usar os equipamentos dos bandidos contra eles ao realizar atividades próprias de reconhecimento. Para neutralizar a ameaça representada pelos bandidos, recupere todos os equipamentos de reconhecimento deles. Beleza. Podia me dar um rifle, né? Já que eu vou fazer esse trampo pra ele e tal. Mas nunca, né? Tá, vamos colocar isso aqui. O que é isso aqui? É uma missão? Acho que é, né? Daquelas missões de... É isso mesmo, olha lá. Instale uma âncora de escalada, a melhor amiga dos alpinistas. Hoje em dia é fácil encontrar várias ferramentas sofisticadas, mas todos os portadores precisam saber como usar uma âncora de escalada com corda. Monte uma e experimente. Você não vai se decepcionar. Rota de entrega finalizada. Vamos lá. Será que a gente consegue fazer um rifle aqui, galera? Vamos ver. Um rifle. Beleza. O que mais nós podemos fazer que eu queria era uma arma adesiva, né? Arma adesiva também. E granadas. Vamos pegar umas 5 aqui. Maravilha. Boa. Colocar na mochila. Organizar tudo. Ah, a gente não tem mais espaço aqui para guardar? Olha, não tem. Nas malinhas que a gente colocou na mochila. Achei que ia dar. Vou colocar mais então, poxa. Aí, ó. Dá mais quanto essas bolsinhas aí? Para guardar uma arma arremessável, protegendo da chuva temporal, usar uma bolsa de granada evita que você carregue armas arremessáveis como carga e libera espaço na mochila e no traje. Não fala quanto que libera. Vou pôr mais uma aqui só pra, né? Só pra a gente ter. A gente volta aqui. Dá uma reajustada. A gente tem uma âncora? Tem, beleza. O rifle tá aqui também. Show de bola. E bora. Não quero fabricar, não. Vamos sair. Só faltou eu reciclar umas paradinhas, mas aí vai ser bem de boa. Só aqui, ó. Reciclar. Granada sanguínea. Beleza, essa aqui também. E acabou. Aí, show de bola. Agora a gente pega os cristais quirais dele e segue viagem. Beleza, vamos lá.
Uxa, de noite aí é mancada, hein? Tá. Antes de tudo, temos que descobrir para onde a gente tem que ir, né? Aqui é o acampamento e aqui é a base. Beleza, então a gente vai no acampamento primeiro. Vamos mudar esse ícone de like aqui? E aí? Não, Sam, para de fazer barulho. Só mudar aqui, ó. Vamos pegar esse aqui agora, ó. Bater palminha quando a gente for dar like. Muda alguma coisa? Não, mas dá pra dar uma... Dá pra dar uma alterada, né? Por que não usar? Componentes químicos, não tenho interesse. Ah, é. Vamos ver aqui os favores que tem pra fazer. Pedidos de ajuda. Nossa, mas... O cara tá pedindo ajuda num lugar que nem a gente nem foi ainda. Caramba. Isso aqui tá mais fácil, né? Ah, tem novos favores pra gente fazer, né? Tem mais 3 aqui no outro continente. Mas beleza, agora apareceu no nosso mapa, presumo. Acho que é aqui, né? Isso aqui tá onde? Quantos metros? Não consigo ver os metros. Não consigo. Aqui tá 668. Eu vou bem, vou bem. Tava pensando aqui no que eu ia fazer, cara. Tá muito afobado. Opa, calma, não cai não. Nossa, o boneco tá meio triste, né? Tá quietinho. Será que tem alguma coisa útil aqui pra gente? Quase foi de arrasta. Tá, vamos lá. O que nós temos? O depósito tá zerado. Não tem nada, só tem metais raros ali. Nossa, dá pra se esconder aqui dentro, né? Muito bom. Caracas, que da hora. Meu, que bacana. Se tiver em fuga, né? Parece uma boa ideia. Por que não, né? Oxe, por que você apareceu aqui? Vocês viram? Só apareceu. Beleza. Pedido de âncora. É nosso caminho, de certa forma, né? Então... Foi por pouco. Foi mesmo, Sam. Você tem razão. Tem que arranjar um jeito de subir aqui mais rápido, né? Olha aí. Será que dá pra gente usar a arma de... não. Não tá tão perto, não. Dá pra usar aqui pra gente testar, ó. Boleadeira, arma adesiva. Equilibrando-se, em vez de atirar, pressione as opções para abrir seu terminal anelar e selecione sistema, opções e controles. Sensibilidade do controle para manter seu equilíbrio. Para ajustar até que ponto atirar é priorizado no lugar de manter o equilíbrio. Olha aí. Ó, funciona, hein? Só fiz pra testar a mesma arma. Ver se funcionava igual a outra, né? Eles fizeram melhorias e tal, então... Sempre bom dar uma testada antes, né? Calma, Sam. A gente tá no cronograma ainda, cara. Dá tudo certo. Tô indo por aqui porque eu acho que por aqui vai ficar mais fácil. Nossa, parece uma cidade gigante ali, né? Ó. Grandona. Claro, não deve ser grande assim, né? Mas... quanto será que esse rifle ele alcança? Eu posso jogar que nem a Quiet do Metal Gear, né?
virar uma sniper. Valeu. A nossa nave lá, ó. Bonitona e tal. Tá, ali tá o centro. E cadê? A missão que ele quer é ali. Uma abaixo, hein? Ah tá, acho que eu entendi a ideia aqui que ele quer fazer. Tipo, fazer uma escadinha, né? Deixa eu ver esse rifle aí, se ele tem a mira das boas. Uia! Tá, vamos lá. R1 segura a respiração para manter a mira, tá? Amplia. Maravilha. Já dá até pra ver uns caras aqui, ó. Caracas, é bom mesmo esse rifle, hein? Lança bem. Então é isso, e depois a gente atira. Tá, então vamos fazer a missão aqui que ele pediu. Vamos dar aqui pra arma adesiva. Oh, que arma adesiva, tá doido? A gente vai descer agora, né? Vai dar certinho pra gastar esse, hein? A gente põe um aqui. Pluga aqui. Fazer rapel, olha aí. Ó. Ah, que bom que colocaram isso, gente. Nossa, era tão ruim ficar descendo lá. 30 metros. Vamos dar umas curtidas aqui pra ele. O comandante, ele parece bem simpático, né? Aí, ó, pronto. Plugado. Será que se a gente jogar o boneco daqui... Ô, Sam, pode soltar a corda, tá? Obrigado. Jogar o boneco pra ver se ele... Ah, não era isso que eu queria fazer não, mas tudo bem. É pra lá, né? Eu queria ver se dava pra dar um zoomzinho jogando ele pra frente, mas não rolou não. Tudo prontinho, Sam. Estamos de volta. Ixi, tem mensagem, hein? Cordas são sempre úteis em situações críticas. Eu testei aquela âncora de escalada que você colocou, Sam. Eu sempre fui fã, especialmente porque elas funcionam muito bem fora da rede Kiral. Esses modelos mais resistentes também permitem que você retraia ou estenda as cordas. Exatamente o que você precisa quando quer subir ou descer no mundo. Beleza, cara. Que bom que você gostou. Tá, vamos ver aqui como é que a gente tá com relação à distância, galera. Eu queria muito usar essa arma, mas... não é como se eu fosse muito bom em mirar nas coisas, sabe? Ó, tem um... e infelizmente aqui, ó, não tá dando pra marcar, né? E vamos descer. Aproveitar a corda que a gente colocou, né? A gente não é bobo nem nada. Aí, ó. Uhul! Dá pra usar pra subir, é isso? Ah, dá pra fazer rapel pra cima. Nem sei se isso é possível. Pra mim, rapel era só pra baixo. Aí, ó. Dá pra descer mais um pouquinho? Vamos ver, se der, nem preciso colocar outra, hein? Ui! Ah, não deu pra pular. Deixa eu ver aqui, dá? É só soltar, né, Sam? Tá na beiradinha já. Aí, ó. Tudo está bem quando acaba bem, fala aí. Essa é pra você. Valeu. Vou descer aqui. É, não é um jeito mais prático, né, de fazer isso, mas dá pra descer por aqui, sim. Pulando, ó.
Nossa, a pessoa, ela fez que nem eu, né? Ela tá usando... Peraí, Sam, onde você tá indo, cara? Tá correndo. Não precisa correr não, cara. A gente vai descer por aqui, ó, na manha, na maciota. Aí, ó. Valeu. A gente desce aqui, ó, de boas. E já deu, né? Vou subir naquele morro ali, ó. Aí dali eu cuido dos nossos afazeres. Tem um suprimento, né, pra gente levar. Ver se tem alguma ajuda que a gente pode dar por aqui. Ah, isso aqui é além do lugar que a gente vai, né? Eu só vou marcar só pra ficar no nosso radar, né? Não que a gente vá fazê-lo. Meu Deus. Aí eu vou subir naquela colina ali, galera. Vou ser ousadão. Eu já achei os equipamentos. Há pedidos de ajuda feitos por outros portadores. Não é necessário aceitar pedidos de ajuda como pedidos normais. Nem os online? Caramba, que legal. Tem gente por aí. Tem, Sam. Mas a gente vai dar um jeito, relaxa. Tem uma torre ali que eu podia usar, hein? Mas beleza, vamos lá. A gente consegue já flegar eles. E tem outro aqui. São só 3. Essa área toda? Caramba, meio inseguro, né? Vamos lá? Só um aviso, Sam. Parece que esse rifle de precisão não tá equipado com um silenciador. Então ele vai fazer um barulhão quando você disparar. Vai. Cuidado pra não chamar a atenção dos inimigos. Poxa, mas aí... né? Você vai me quebrar, né? Acertei? Não? Talvez? Ó, esse dormiu. A bala indo. Ah, esquivou. Poxa, não vai dormir não? Aê, dormiu. Faz muito barulho mesmo, caracas. Ah, será? Será? Eu só não tenho uma visibilidade por causa dessas linhas aí. Aqui tá muito longe, né? Acertei? Acertei, coisa nenhuma. Ah, para de esquivar. Eles são mais inteligentes, né? Pronto. Nível de ameaça da base reduzido. Aí, ó. Bom rifle, gostei. Precisava de um silenciador, né? Que aí dava pra fazer tudo no modo silencioso. Mas pelo menos a gente não tomou dano, foi de boas. Equipamento de reconhecimento. Então, temos um aqui. Vamos pegá-lo. Opa! Aê. Beleza. O que mais nós temos aqui, Sam? Vamos ver. Vamos averiguar, meu amigo. Nossa, isso aqui... Gente! Caracas! Você tá bem, Sam? Tô bem, relaxa. Vai dar tudo certo. Calma, Lu, calma. Vai ficar tudo bem. Calma. É que eu vacilei aqui, foi mal. Vai ficar tudo certo. Ele tem um status ali embaixo, ó. Pronto.
Pronto, aí tá bom já. Vamos seguir. Dorme. Pronto, tá tudo bem. Estraguei a carga, hein? Caramba, que droga. Ó, até o carcarejar. É isso? Vamos ver o que tem aqui. Vai ter coisa boa. Ok, isso a gente pode levar. Só, né? O restante a gente não vai conseguir levar, não. Show, vamos nessa. Estamos com quase limite atingido. Oh, calma, Sam, calma, calma. A gente precisa muito de um exoesqueleto, gente. Será que tem alguns nesse jogo? Muito bem, Sam. Aê. Essa foi a última carga. Vamos pro nosso destino fazer a entrega. Vamos lá, vai. Você tá já de saco cheio, né? Nossa, é do lado da área que eles estão. Muito perigoso, né? Ter bandidos tão próximos assim. Povo meio ousado aqui, né? Relaxa. Cara, se eu relaxar mais... Subindo, subindo. Aqui tá a nossa base, né? Não parece, mas a gente rodou bastante já, hein? Aí dá um jeitinho nas nossas cargas, obrigado. Nossa, essas camuflagens são muito legais, né? Olha aí quem apareceu. Fui eu. Beleza, vamos entregá-las. Felizmente eu dei uma cacetada em umas coisas aqui. Mas eu trouxe de coração, hein? Ora. Recuperou a carga daqueles encrenqueiros, não é? A gente agradece muito. Agora, vamos olhar os detalhes dos pedidos. Aí, tiramos o S. Excelentes condições. Você é o cara. Essa era da missão, né? Você sempre tá apoiando a gente. Você é um santo. Vamos lá, eu ajudo vocês, vocês me ajudam, né? Você fique com esses dados. Vamos te ajudar no seu trabalho. Olha aí, um dispositivo que aumenta... que diminui o peso total da mochila. Aí, aumentamos a banda. A gente designou mais materiais para você usar. Não economize por nossa conta. Exibindo sua nota de portador atual. Opa! Carregador emergencial de veículo. Permite que veículos sejam carregados com a bateria do Sam. Interessante, hein? Pegamos o equipamento daqueles desgraçados agora. E é tudo graças a você. Com essa tecnologia, vai ficar muito mais fácil monitorar e rastrear os movimentos deles daqui. E algo me diz que você conquistou o respeito do comandante solitário. É um palpite pela sua aura mais imponente. Eu acho que o Punho Dourado e o Inventor da Ilha vão querer te ver. Olha aí. Homens Pode engraçados. apostar que sim. Como soldado e líder, ele era incomparável. E era um atirador inacreditável. E não era só com um rifle. Uma vez ele capturou um entreposto inimigo usando só a pistola personalizada dele. Se você ganhar a confiança dele, ele com certeza vai te ensinar alguma coisa importante. Mas o coitado ainda se culpa pela morte dos companheiros dele. Ele tá errado, na minha opinião. Eu acho que se ele não foi capaz de salvar eles, ninguém seria. É, mas não é assim que as pessoas pensam, né? O Punho Dourado?
Ele é um especialista em combate que ficava em Cabo Fort Knot, que era um assentamento localizado ao norte de West Fort Knot. Enfim, ele era um campeão de boxe. Então é ótimo em combates de perto. Como é de se esperar. Uma vez, quando ficou sabendo que um grupo de babacas ia atacar o Cabo Fort Knot, ele saiu sozinho e acabou com eles usando só as mãos. Eu sinceramente não sei como ele tá hoje em dia. Mas se conseguir conectar ele à rede Kiral, você vai ganhar o apoio de um aliado poderoso. Vamos saber. Quem que é o inventor da ilha? Um cara meio estranho, pra ser sincero. Ele se instalou em uma ilha de onde ele nunca sai pra poder se dedicar à pesquisa dele. Indo pro norte daqui, passando West Fort Knot, você vai encontrar uma ilha solitária, perto da costa. Quanto à pesquisa dele, a gente só se viu uma vez. E pra mim, o que ele estava tentando construir não tinha nem pé nem cabeça. Mas talvez você tenha mais sorte do que eu se decidir visitar ele. Se achar uma carga, eu visito sim. Esse dispositivo antigravidade Kiral pode ser preso à sua mochila. Usando ele, a sua carga vai ficar bem mais leve. E quanto mais dele você usar, mais evidente vai ficar o efeito. Qualquer portador ia gostar de equipamento desses. Aposto que você vai amar. Oh, com certeza. Pedido concluído. Muito bem. Certo, vamos lá então. Fabricação e gerenciamento. Vamos para a mochila. Componentes. Aqui, olha ele aí. Um dispositivo que diminui o peso total da mochila, aumentando a capacidade de carga do Sam. Quanto mais dispositivos antigravidade você equipar, maior será o efeito de redução de peso. Nossa, mas eles ocupam bastante espaço, né? Ocupou um aqui. Ah, dá pra girar eles, né? Mas não faz muita diferença, né? Vai ocupar a mesma quantidade de espaço. Ih, vai faltar cristais quirais. Mas eu tenho pra doar, então tá de boa. Aí, beleza. Bem, como eu não pretendo colocar nada por enquanto, né? Vou colocar outro desse. Ficar mais leve, melhor, né? Mas aí vai queimar meu rifle de precisão. Não quero não, obrigado. Vai ficar só isso aí por enquanto. Curti, hein? Certo, agora a gente tem um pedido aqui para colocar outra área na nosso perímetro aí. Seu próximo destino é o Observatório Ambiental do Oeste, que foi cercado por um grupo armado conhecido como Bandidos. Elimine os bandidos da região e conecte o observatório à rede Kiral. O próximo destino que precisa ser conectado à rede Kiral é o Observatório Ambiental do Oeste, um local que atualmente está cercado por um grupo armado conhecido como Bandidos. Os bandidos são contra qualquer tecnologia nova que venha de fora do continente australiano, especialmente a rede Kiral. Parece que eles acreditam que expandir a rede até a Austrália causará mudanças permanentes no meio ambiente local. Aparentemente, é por isso que eles estão atacando o Observatório Ambiental. Devido à presença dos bandidos, o observatório não pode ser conectado à rede Kiral no momento. Elimine os bandidos e depois conecte seu Qubit para integrar a instalação à rede. Fechou, vamos lá. Vamos criar uma rota. Vamos criar uma rota em linha reta, né? Vou fazer isso aqui primeiro, ó. Observatório Ambiental do Oeste, lixão. Os bandidos que ficam nas proximidades parecem estar usando este local como depósito de equipamentos roubados. No momento, uma grande quantidade de carga está espalhada por lá. E a gente faz o favor, né? Que é isso aqui? Uma área de dunas de areia com algumas rochas que podem ser usadas para proteção. Os bandidos ficam de olho na região de uma torre de vigia por perto. Olha que safados! Um painel solar gigante enterrado na areia. Subir até o topo dele deve proporcionar uma boa visão das instalações ao redor. Ah, ele já entendeu o que eu quero fazer, hein? Uma depressão sob a vigilância de uma instalação próxima, repleta de grama alta e rochas para se esconder. Ah, eu vou ficar aqui, ó. E, por fim, a gente vem aqui. Rota de entrega finalizada. Show? Então vamos nessa. Beleza.
Aprimoramentos, a gente tem 75 pontos. O que a gente tem de novo aqui? Tá. Tinha uma coisa aqui que não me interessava. Acho que era isso aqui, né? Vamos remover isso. E isso aqui faz o quê? Melhora o cantil, né? E esse aqui faz o quê? A análise de clima. Eu olho pro céu e sei se vai chover. Bacana. Mas eu tô mais interessado aqui, ó. Permite que a bateria do SEM forneça energia para veículos que ficarem sem carga. Pressione o L3 em um veículo para lhe fornecer energia. Não é nada eficiente e foi feito apenas para emergências. Caraca, essa sinceridade é excelente. Parabéns. E esse outro aqui é o quê? Putz, assistente de mira ia ser uma boa, né? Eu sou meio ruim de disparo, né? Vamos pegar essa aqui, vai. Sobrou 55 ainda. Vou pôr aqui e depois a gente põe aqui. Maravilha. O que mais que eu tenho aí? Não tem mais nada, né? Então, vamos lá. Pedido aceito. Obrigado. Eu que agradeço poder ajudá-los. Sempre um prazer. Será que a gente tem equipamentos aqui? 11 equipamentos, hein? Âncora de escalada, CQP, boleadeira, pistola Maser. Ó, esses dois aqui. E só. E escada eu tenho 1, 2, 3, 4. Putz, tem escada pra caramba. Uma boleadeira eu já tenho. Preciso pegar, não. Deixa aí pro próximo. Tem uma coisa que eu preciso jogar fora? Não. Beleza. Mas nem pistola Mancer eu preciso, né? Tá. Não preciso não. Só vou pegar essa resina. Porque aí eu posso reciclá-la. Deixar a área com mais resina. Aí, ó, que belezinha. Não é muito, mas ajuda, né? Beleza. Isso aí, galera. Vamos nessa. Só que agora eu acho que eu posso ir de carro, né? Você não vai dar uma olhada nas suas armas? Não, vamos na sorte. Você não gosta de viver perigosamente? Acho que não, né? Pelo visto, não. Tá, vamos só pegar aqui a motoca de volta. Cadê a garagem? Aí, ó. Tirar da garagem. Boa, vamos lá. Que motinha bonita, né? Caracas, mano. Aí, ó. Beleza. Segure L1 para entrar no modo bússola e clicar em aproximar. Não tem interesse não, vamos lá. Primeiro ali, depois ali, e aí a gente põe todo mundo para dormir. Ó, empina um pouquinho. Tem alguma estrada que a gente vai criar aqui, será? Olha, acho que é isso mesmo, hein? Ah, as estradas voltaram, olha aí. Ou não, né? Eu queria tanto e não tem nada. Sem problemas. Não vou ficar triste por isso. Eu que gerei a expectativa, a culpa não é deles. Vou pegar aqui uns Kryptons. Saindo da cobertura da rede Kiral. Aqui, ó, tem umas coisinhas pra gente pegar. Foram um pedido, no caso, né? Beleza. Pegar a carga. Certo, beleza. Agora, vamos sair daqui? Vamos, obrigado.
Aí tem uma galera ali, né? Tá, mas aonde é que eu... Ah, em cima do monte ali, ó. Ah, mas eu não preciso ir pra lá, né? Eu posso vir aqui pra... Um pouco agora. Eu posso... Ah, não dá. Achei que dava pra subir ali. Eu não tô sozinho. É, Sam, a gente sabia, né, cara? Isso a gente sabia. Xiii, já me viram, caracas. Que mal eu fui. Pera aí. Cadê? Boleadeira. Toma. Oxi. Põe aí a cabeça, vai. Aqui, ó. Toma. Na cara. É bom que assim eles já desmaiam, né? E fica tudo certo. Nossa, mas tem bastante, né? Desses infelizes aí. Tá, vamos lá. O que eu queria fazer inicialmente era subir aqui e dar uma de sniper. Mas aí eu avacalhei tudo porque eu não sou um bom sniper, não é? Aqui pega, será? Oh, vai pegar. Caracas, pegou mesmo. Oh, muito bom. Olha, só na cara. Isso que eu chamo de mira boa, hein? Acho que tá muito distante, né? Não vai chegar lá, não. É o quê? Tem gente me vendo? Ai, tem. Droga. No caso, não está me vendo, mas... pode me causar problema. Se eu jogar mais uma na cara dele... põe ele pra dormir? Pra dormir não, mas pôs ele deitado. Já ajuda. Dá um chutão nele ali, ele vai ficar feliz, quer ver? Aqui, ó. Toma. Chutão. Acho que alguma coisa quebrou, hein? Tem 1, 2. Ah, não vai ser difícil não, hein? Pelo que eu tô vendo aqui. E a boleadeira daqui é bem eficiente. Caracas, mano. Oi. Adivinha? Knockout. Bolsa de sangue. Pode vir. Aparece aí. Aí, ó. Oxe, errei. Seja por isso. Vamos lá? Olha aí, coisa boa. Oxi, esses caras têm armas. Caracas. Eu vacilei, hein? Tá achando que a gente tá aqui na amizade, na brincadeira. Cara armado de fuzil, metralhadora, pistola, rifle de assalto e tudo mais. Ai, cai. Opa, sai fora. Toma um chutão. Larga a mão de ser cabeçudo. Não, atira na carga não, amigo. Tô louco, vou deixar aqui, ó. Vou parar de atirar nela. E aí, estragou tudo, né? A única arma que eu tô, é que eu tô na mão. Não seja por isso. Uma hora você vai ter que recarregar, companheiro. E adivinha? Quando você pôr a cabeça ali... Ó! Tum!
Já era. Base neutralizada. Pega a mochila de volta. Deixar que esses sem noção aí não. Tem cerâmica, tem uma parte de coisa pra pegar, caracas. Um pulo duplo aí pra você, fica feliz. Já pega essa aqui também. Calma. Que eu só tô pegando pra ajudar no desenvolvimento da área, tá, gente? Quero pegar minha moto. Deixei lá atrás. Bem, vou colocar isso aqui na área. Podia ter um controle remoto a moto, né? Olha, eu exagerando aqui nas tecnologias, né? Vamos entregar aqui. Nossa, eu tomei um monte de... Ah, tá. Os danos a mim são o que vai diminuir minha nota. Que triste. Você é um portador? Aqueles bandidos, eles já eram? Nossa, que alívio. Eu já tava achando que era o meu fim. Eu só vou confirmar os detalhes do pedido. Isso foi incrível. Eu quero morrer, seu amigo. Caramba, eu podia tomar 100% de dano. Eu podia morrer. Tudo bem. Você parece um portador confiável. Ah, geralmente eu sou mesmo. Vai, use o seu Cupid para conectar a gente. Depressa. Vou me sentir mais seguro com essa conexão. Beleza, mais uma área aí pra nós. Observatório Ambiental do Oeste. Peter Gates. Nossa, é uma piada com o Bill Gates? Uma homenagem, talvez? Esqueleto de combate. Pistola de granada, caracas. Granada de mão. Mais experiência aí pra nós. Exibindo sua nota de portador atual. Assistência automática do esqueleto. Finalmente conectados. Isso vai ajudar muito a monitorar os níveis de Kiralium perto do portal tunelar e ficar de olho nas correntes de Alcatrão. Dados mais precisos vão deixar as viagens mais seguras para você e seus amigos da DHV Magalhães. Desde que o portal tunelar apareceu, observamos anomalias cada vez mais dramáticas por toda a Austrália. A teoria de alguns é de que a conexão da UCA à rede Kiral desestabilizou todas as áreas sem cobertura. Mas o que passou, passou. A nossa melhor opção é fazer o mesmo e conectar a Austrália. Talvez seja útil para você saber que existem 4 observatórios ambientais, incluindo esse aqui. Se conseguir conectar todos eles à rede, vamos conseguir calcular onde e quando o próximo portal tunelar vai surgir. Enfim, você já deve ter acesso aos dados que a gente separou para você. Se a gente pelo menos conseguisse consertar aquela velha estrada para a gente usar. Que tipo de dados foram fornecidos? Bom, tem um diagrama para uma granada do tipo cartucho MU. Cartuchos MU explodem no impacto e são munições não letais, que podem não só incapacitar humanos, mas também causar dano corrosivo a robôs. Elas não são tão eficazes quanto granadas sanguíneas, mas podem ferir EPs também. De qualquer modo, é bom sempre ter algumas na sua bolsa de granadas. E passamos os dados de uma pistola de granada. Embora só dê alguns tiros, essa arma te deixa disparar granadas MU como projéteis. Esse modelo pequeno te permite levar ela como carga, sem te atrapalhar. E, claro, ela cabe em qualquer coldre de pistola. Nossa última contribuição é o esqueleto de combate. Como outros esqueletos que usou, ele aumenta a capacidade de transporte máxima e velocidade de movimento. Esse modelo específico também oferece uma proteção adicional.
Mas quando impulsiona ele para se mover mais rápido ou aproveita as capacidades de redução de dano, vai consumir bateria, então garanta que você tenha o suficiente. Se perceber que a bateria está acabando no meio da viagem, você vai ter que usar um gerador ou recarregar em algum quarto privado. Você devia experimentar um. Então existia uma estrada? Ela passava por essa região. Tinha bastante movimento, pelo que dizem. Se coletou materiais suficientes para abastecer a autopavimentadora, você podia fazer ela voltar a ser o que era antigamente. Mas a gente não tem tudo que é necessário disponível aqui. Restaurar estradas é uma grande tarefa, no mínimo. Dito isso, ao leste dessa instalação tem a mina de Smoke Hill. Faça ela voltar a funcionar e processar minérios. Assim vai ficar fácil garantir os materiais necessários. Postei um pedido de baixa prioridade para isso, então aceite se quiser. Olha aí. Então eu vou nessa. Nem sei como te agradecer, Sam. Antes de ir, você anda recebendo muitos elogios pelo seu esforço. E como reconhecimento, parece que você foi oficialmente liberado para aceitar pedidos padrão. Com as condições difíceis e os criminosos violentos, tem cada vez menos pessoas querendo ser portadoras hoje em dia. Mas o que não falta é gente que precisa de ajuda. Então, sugiro que você dê uma olhada se tiver interesse. Você pode checar os pedidos disponíveis na lista do seu terminal anelar. Também tem um novo pedido de baixa prioridade para restaurar a mina. Mas ela funcionando também pode te beneficiar. Enfim, obrigado de novo por se esforçar tanto. Tudo de bom e boa viagem para você, amigo. Ótimo trabalho, Sam. A DHV Magalhães não tá muito longe de onde você tá. Você vai poder pegar o próximo pedido nela. Mas antes disso, você devia voltar pro seu quarto e descansar. Vocês devem estar bem cansados. Você e o Dolmen. Mencionou o bebê, né? É, Sam, eu acho que você tá meio ruinzinho da cabeça, meu amigo. Certo, vamos lá então. Nossa, tem mais uma categoria de avaliação de pedido ali? Interessante, hein? No outro você tinha que aumentar a dificuldade do jogo para chegar a isso. Vamos ver aqui os pedidos padrão. Avaliações de pedidos padrão. Se obtiver a melhor avaliação possível para um pedido padrão, você receberá uma das seguintes avaliações adicionais, dependendo da configuração de dificuldade do seu jogo atual. Legend, Legend of Legends, ou Legend of Legends of Legends. Observe que você não receberá uma avaliação adicional quando estiver no nível de dificuldade História. Entendi. Então temos aqui de baixa prioridade e o padrão. O padrão é levar para... Qual que é o pedido, gente? Entregar e reportar-se para a base do governo. Um dispositivo de criptografia usado pelos bandidos. Eu quase li datilografia. E restaurar a mina. Ambos são pedidos importantes, né? Mas eu vou fazer o seguinte. Por enquanto, eu só vou voltar pro quarto. E vou ler lá o que tiver para ler. A gente encerra o vídeo. E no próximo a gente volta para fazer a restauração das minas. Esse pedido padrão. E o próximo pedido que a gente tiver aí para progredir na história. Fechou? Então, por enquanto, é isso. O que mais nós temos aqui? Personalização da mochila. Não tem nada de novo. Certo. Equipamentos. Temos o esqueleto. E umas granadas novas. Então eu vou criar um esqueletinho aqui para nós. Já equipá-lo, né? Fabricar e equipar. O esqueleto ativo projetado para o combate usa a bateria para aumentar a velocidade de movimento ao impulsionar e para reduzir o dano causado por projéteis por meio de um escudo eletromagnético que fica na cintura. Também aumenta a capacidade de carga, permitindo que você carregue 60 kg a mais. Olha aí, hein? Colocar no armário privado, na mochila, remover carga e equipar. Maravilha. Receber os materiais aqui. Parte boa é que se faltar material para fabricar alguma coisa, ele vai tirar do estoque, então tá de boa. Carga para entrega. Tem o diário do velho Oz. Vamos pegar, porque quando a gente for para lá a gente já entrega, né?
Pegar essas 2 escadas também. Nossa, dá pra doar item direto daqui? Nossa, peraí, deixa eu ver isso. Doar para outros jogadores. Olha que bacana. Nossa, deixou tudo muito rápido. Vou doar então, vamos ver. Ai, que legal. A contribuição é bem-vinda. Bacana, vou começar a fazer mais isso. Legal. Ficou bem equilibradinho as coisas, né? Eu gostei bastante. Certo, a moto tá um pouco longe, então eu não vou buscar ela agora, mas eu tô vendo ela daqui. A nave chegou. Será que ele vai deixar a gente pilotar essa nave? Ia ser bem legal, hein? Não tá tão longe não a moto. Vamos lá pegar ela. Deixa essas coisas aí. Sim, ficou bem rápido mesmo, né? Ó, parece aquele esqueleto de velocidade que tinha no outro, né? Este é difícil. O APAS nos deu um programa de treino em realidade virtual específico para enfrentar bandidos. Eu testei enquanto verificava para garantir que iniciava direitinho. E admito que não foi brincadeira, não. Eu não acredito que você enfrenta esse tipo de cara, Sam. Você é foda. Ah, só pra ver se tá funcionando, né? Tipo, eu paro, só tô procurando um ponto de save aqui. Quem nunca, né? Então, vamos lá. Olha aí a motinha, que não é nossa, mas enfim. Serve a vários propósitos, inclusive os nossos. Descendo aqui, beleza. Já aproveita e pega essas cargas aí, Sam. Medidas protetivas suspensas. Armas detectadas. Tá. Que o uso delas é totalmente proibido nas instalações. Relaxa, fica em paz aí que eu não tô afim de arranjar encrenca. A próxima missão que a gente tem, a gente vai pegar aqui dentro. Só que como eu falei, agora a gente vai entrar no quarto, fazer as missões de realidade virtual. Olha aqui, ó. De realidade virtual. Ler os artigos que tiverem lá pra gente ler, que são novos. Mas eu tô exausto. Que tal a gente fazer uma pausa? Isso é exatamente o que a gente vai fazer, cara. Calma. Tá muito afobadinho. Então vamos lá. Reciclar e armazenar, beleza. Spray de reparo, a gente está levando a... E nem vai usar isso, né? CQP também não, bastão elétrico. Pistola Mancer. As duas aqui tá a mais. Outro spray de reparo. Arma adesiva fica, rifle fica. Esse, vamos. Boa. Dá uma diminuída nas coisas, né? Acho que quando a gente entrar no quarto, ela entra sozinha, né? Não preciso colocar ela, não. Repassar, aqui. Dá pra ir direto, galera. Que bacana. Então vamos direto pro treino em RV. A gente vê aqui o que tem pra fazer. Faz. Não. Olha aí. Temos 3 novas missões pra fazer. Caracas. Então vamos lá, a gente vai fazer essas 3. Aí vai pro quarto. E eu leio as coisas que tem e faço as coisas que tem pra fazer lá. Recupere e entregue todas as cartas. Cartas não, cargas. Meu Deus, cartas. Recupere todas as cargas e vá até o objetivo. Beleza. Ah, não tem inimigos? Que bom. Uhul! Que isso? Era só pra subir, cara. Ih, caracas, isso aqui não tem os ganchinhos, né? Pra gente usar. Certo, aqui, beleza. Aê. Droga. Achei que ia dar, hein? Tava no espírito do Homem-Aranha aqui. Aqui não dá pra pular segurando a mochila, né? Eu vacilei também. Foi menino, né, gente? Foi menino. Aí,
Pra pular você tem que estar sem segurar nada, né? Provavelmente vai ter uma escada em algum momento, né? Beleza. Opa! Aê, show. São 3 cargas, hein? Cadê essas benditas? 1, 2, 3. Achei. Maravilha. Uma aqui. Tropeça não, que a gente vai descer mais ainda, amigão. Aí, mais uma aqui. Oxe, tá lá dentro. Ó, parkour agora ele foi, hein? Ah, tá aqui, ó. Beleza. Pula aí, Sam. Aê. Garoto é bom de salto, né? Aí, ó, tiramos um A. Show. Agora o próximo. Destrua todos os alvos e vá até a área de objetivo. Que é de combate. O único de combate que a gente foi realmente bom até agora, né? Que eu consegui fazer foi o de dar pancadas nas pessoas, né? É legal, mas a gente tem algum equipamento, alguma arma, sei lá. Acho que vai servir. São 7 alvos, tá bom. Olha aí que belezinha. Um já foi. Cadê? Levanta aí o coco. Vamos, chefe, levanta aí. Aí, ó. Pronto. Cadê os outros? Não pediu pra ser discreto, né? Em nenhum momento a ideia era ser discreto. Deitou mais um. Olha o outro aí, ó. Mais um. É bom quando eles vêm ver o que tá acontecendo, né? Aí mais um, beleza. O outro tá no andar de cima, né? Cadê? Ah, tem uma escadinha aqui. Ele vai vir ver? Aí, ó. Só aparece, amigo. Não vai aparecer coisa nenhuma. Vou fazer eu subir. Oxe, mas cadê? Pô, mas aí eu fui criança, hein? Sexto, cadê o outro? Ali eu fui juvenil, ó. Não corre não, rapaz. Volta aqui. Volta aqui, a gente é tudo amigo, é. Pronto. Aí, ó, deu tudo certo. Menos de 1 minuto. Pelo menos um A, né? Convenhamos, não fui tão mal. Aí, um S, tá ótimo. Dá pra saber quais tem e quais faltam ainda, ó. Fica na descrição ali. Ó, nós temos 2 S's agora. Recupere e entregue todas as cargas. Ih, com chuva? É mancada, hein? Opa, que isso não é chuva normal não, hein? O que nós temos aí? Vamos ver. Ah, não temos nada. Que ótimo. Estamos numa área cheia de EPs, sem nada para nos ajudar. Ótimo. Temos uma granada EX ali que a gente pode usar, hein? Vou começar por ela, né? Vamos lá, granada EX. Só aqui mesmo pra gente usar, né? Beleza.
dá umas batidas que realmente assusta, né? Opa! Vai agora não, pô. Fica aí. Aí, ó. Até mais. Falta só mais duas, hein? Essa aqui. Aí, opa, pera. Ixi, meio pesado ficou, hein? Cadê a saída? Nossa, gente. Esperava que fosse ser mais difícil. Ai, caraca, espera aí. Vai, Sam, passa logo, tela. Vamos. Ufa. Acho que o segredo era ir de uma vez, né? Sem pensar mesmo. Maravilha. Acho que acabaram as missões aí do programa de portador, galera. Então, quem quiser ver o que vem a seguir, fique à vontade para visitar o quarto. Quem não for, não tem problema. Muito obrigado por ter vindo até aqui. De qualquer forma, eu vou deixar na descrição aí os capítulos, então vocês podem olhar quando vocês quiserem. E é isso, galera. A gente se vê no próximo para quem não fica, e para quem fica, vamos voltar para o quarto aí. Você tá bem? Você tava falando. Ficou repetindo o nome Amelie. Sam, é o Tarver. Eu queria te passar os detalhes do seu próximo pedido. Quando estiver pronto para partir, acesse o terminal de entrega na DHV Magalhães para prosseguir. Beleza, então, galera. Vamos lá. Uma visãozinha aí para quem ficou para ver o quarto, né? Quem não viu, perdeu. O primeiro passo para realizar o nosso sonho. Nós estamos... E a contaminação já melhorou muito. Eu só tenho a agradecer a Drownbridge. Depender do povo se a gente vai ou não ser um país unindo outra vez. A gente deu o primeiro passo. É isso aí. Esse aqui a gente já tinha visto. Beleza. Então eu vou tomar aquele banho maroto. Oi, Sam. Beleza. Se tiver alguma ceninha, eu vou mostrar pra vocês. Se não tiver, eu vou passar. Mas quem ficar por aqui não vai perder nada. Use um recipiente de munição para levar mais balas. Se você sempre fica sem bala durante o combate, tenta prender um recipiente de munições na sua mochila. Ele recarrega automaticamente as suas armas assim que elas ficam sem munição. É sempre útil quando tem muitos inimigos em volta. Beleza, obrigado pela dica. Beleza, estamos aqui para fazer as leituras. Eu decidi deixar o boneco para a gente ver no próximo vídeo logo que começa, porque aí a gente consegue ouvir tudo que ele tem para dizer e as pessoas que não viram essa parte aqui da leitura não vão perder tanto esses detalhezinhos. Então vamos lá. Nós temos aqui no glossário.
banco de dados, né? Conforme combinamos. Temos em pessoas... Vou descer assim que fica mais fácil, né? Que não perde nada. Velho Oz, o governo. Assim como nos Estados Unidos, após Death Stranding, vários sobreviventes australianos quiseram reconstruir a nação. Aqueles que estavam envolvidos com a política antes do Death Stranding formaram um governo interino para liderar os esforços de reconstrução, mas o sonho ainda não foi realizado. Esse grupo passou a ser chamado de governo e tinha o Velho Oz como líder. Não demorou muito até ele sofrer de contaminação quiral, o que o levou a ter alucinações frequentes de que vivia em uma Austrália já reconstruída. Acordar dessas alucinações e perceber que ainda está na Austrália desolada do pós-Death Stranding é um fator de profunda e constante angústia para ele. Apesar de tudo, o Velho Oz está desesperado para se recuperar da contaminação e planeja dedicar o resto da vida ao sonho de reconstruir o país. Continue a desenvolver seu nível de conexão com ele e sua instalação e você poderá receber um componente de mochila que vai aumentar a capacidade de munição. Olha aí. Peter Gates, um membro da equipe do Observatório Ambiental do Oeste. Peter costumava viver perto do portal Tunelar e testemunhou tanto o surgimento dele quanto o seu aumento de tamanho. A perspicácia dele levou a APAC a contratá-lo para trabalhar no observatório local. Atualmente, ele realiza pesquisas na região com uma mistura de curiosidade e ansiedade, buscando respostas sobre a origem do portal Tunelar e o efeito que ele pode ter no resto da Austrália. Os bandidos na região, porém, são bem menos curiosos em relação ao portal, e o veem apenas como uma passagem através da qual tecnologias estranhas e perigosas, como a Rede Quiral, surgirão para dominar a Austrália. O cerco que eles fizeram ao observatório foi uma tentativa de impedir isso, o que abalou Peter profundamente. Agora que a ameaça foi neutralizada e o observatório foi conectado, Peter espera que a Rede Quiral proteja a instalação dele de quaisquer hostilidades futuras. Continue a desenvolver seu nível de conexão com ele e sua instalação, e você poderá receber um componente de mochila para melhorar a defesa. Olha que belezinha, hein? Parece o Bill Gates. O comandante solitário. Em uma tentativa de se defender de quem se opôs à missão de reconstruir a Austrália, o governo estabeleceu um exército privado. O comandante solitário assumiu a liderança. Um atirador com muito talento, o comandante solitário lutou ao lado do Velho Oz e outros indivíduos para reconstruir a nação australiana após o Death Stranding. Mas no processo, ele percebeu que as pessoas que estavam enfrentando eram australianos como ele. Como é que ficaram tão divididos? Por que haviam deixado Death Stranding separar o país? Arrependido de ter participado da luta, o comandante solitário abandonou suas armas e vive como um eremita em seu abrigo desde então. Continue a desenvolver seu nível de conexão com ele e você poderá receber uma pistola que adormece os inimigos sem fazer barulho. Caracas, essa pistola ia ser muito boa. Olha aí, vale a pena fazer amizade com esse cara, hein? Inimigos. Sentinela. Sentinelas são um tipo de EP e supostamente uma subvariante dos vigias. Vigias não podem ser vistos ou detectados por pessoas comuns, e eles também não conseguem enxergar pessoas vivas. Sentinelas, no entanto, são visíveis e conseguem enxergar os humanos. Não se sabe ao certo o que gerou as sentinelas, mas alguns acreditam que elas sejam uma variante que resultou de um processo evolutivo, ou seja, as EPs se adaptaram ao ambiente, adotando diferentes formas e comportamentos. Se a hipótese estiver correta, isso significaria que até os mortos estão em constante adaptação e evolução, um desenvolvimento que poderia mudar para sempre nossa compreensão sobre os conceitos de vivo e morto. Só o que faltava, né? Agora os mortos evoluem. Bandidos. Um grupo violento que se opõe à implementação de tecnologias estrangeiras, como a Rede Quiral, e resiste a qualquer mudança no status quo. Eles seguem a tradição dos ludistas, que destruíram máquinas na Inglaterra do século XIX em uma tentativa de proteger sua subsistência, e também a dos neoludistas, que criticavam o advento da TI no final do século XX. Os bandidos acreditam que os efeitos da Rede Quiral da UCA já podem ser percebidos na Austrália, na forma de anomalias ambientais inéditas. Por isso, eles desenvolveram um ódio pelo conceito de tecnologia Quiral. Os bandidos surgiram antes da chegada da primeira expedição da APAC. Eles se adaptaram para sobreviverem nas regiões desoladas pós-Death Stranding, saqueando outros grupos e assentamentos. Eles têm muito medo de causar obliterações, então não usam armas letais, para não acabarem matando alguém e deixando um cadáver. Mas eles usam armas, né? Eu sei porque eles atiraram em mim. Instalações. Observatório Ambiental do Oeste. Uma instalação construída pela primeira expedição da APAC.
Ela faz uma análise contínua do ambiente australiano, observando alterações no clima, na crosta terrestre e nos níveis de densidade quiral. O Death Stranding causou alterações ambientais profundas na Austrália. Áreas de EPs e nuvens quirais apareceram, junto com a chuva temporal e outros fenômenos do tipo. O surgimento do portal tunelar trouxe ainda mais alterações dramáticas. Entre elas, fenômenos que não foram observados na América do Norte, muito menos na UCA, como enchentes, incêndios florestais, anomalias nas correntes de alcatrão e EPs conhecidas como sentinelas. Acredita-se que essas alterações tenham relação com o portal tunelar, então o Observatório Ambiental do Oeste foi estabelecido perto do portal para compreender essa relação causal. O foco da pesquisa não é apenas o portal, mas também a área ao redor. Foram estabelecidos diversos observatórios na Austrália. Conectá-los pela rede quiral vai melhorar a capacidade da humanidade de reagir a alterações ambientais e coletar dados que permitam a previsão da localização de outros portais tunelares. Estradas. Normalmente as estradas são consideradas rotas de acesso público que são construídas, gerenciadas e mantidas pelo Estado. Embora a missão atual do SAM de conectar o México e a Austrália à rede quiral não exija a reconstrução das estradas desses países, expandir a rede quiral vai de todo modo permitir que a infraestrutura local seja restaurada, como foi na UCA. As redes de estradas poderão ser usadas mais uma vez, mesmo que o Estado não seja mais responsável por elas. Olha aí, temos as estradas de volta. O que mais nós temos aqui? Armas. Boleadeira. Uma arma que dispara fios de contenção capazes de prender os alvos. As fibras foram processadas para serem eficazes contra EPs. Segurar o gatilho vai aumentar a área de alcance da arma, permitindo mirar de forma mais precisa. A boleadeira faz pouquíssimo barulho ao ser disparada, permitindo abates furtivos. Os fios não poderão prender um alvo se acertarem um obstáculo no caminho. Pistola de granada cartuchos M1. Uma arma compacta que dispara granadas. Ela pode ser levada em um coldre. Apesar da baixa capacidade de munição, a pistola de granada é fácil de manusear e muito poderosa. Ela tem cartuchos MU que percorrem um arco e explodem com o impacto. Eles causarão dano em qualquer tipo de alvo, pois vão liberar projéteis plásticos eficazes contra humanos e EPs, e uma nuvem química que afeta robôs. Olha aí, a gente vai lutar contra máquinas, hein? Já está se preparando já. Rifle de precisão tranquilizante. Um rifle projetado para ser preciso e acertar alvos a longas distâncias. O peso reduzido permite que ele seja transportado como uma unidade de carga compacta, tornando muito mais fácil levá-la junto quando você muda de posição em uma troca de tiros. Está carregado com balas tranquilizantes que vão neutralizar alvos humanos de forma não letal. Esse rifle é preciso por até 100 metros. Depois dessa distância, os projéteis serão puxados pela gravidade. Prenda a respiração para mirar com precisão e tenha em mente que essa arma produz um grande ruído quando disparada. Isso pode revelar a sua posição. É recomendado que você troque de posição após um disparo. Granada de mão M1. Uma granada de mão que é detonada com o impacto libera projéteis de plástico não letais e compostos químicos corrosivos. As granadas neutralizam alvos humanos de forma não letal e causam danos a robôs. No entanto, contra as EPs, elas não são tão eficazes quanto as granadas sanguíneas. Os portadores preferem essas aqui pela versatilidade, embora não sirvam para decidir uma situação. Granada de fumaça. Uma granada de mão que produz uma nuvem de fumaça com um impacto. A fumaça permanece, restringindo o campo de visão dos inimigos e causando tosse em humanos. O ruído produzido pelo impacto é abafado, tornando este recipiente adequado para infiltração e operações secretas. Beleza, equipamentos de campo. Esqueleto de combate. Um exoesqueleto feito para suportar o peso do usuário, aumentando a sua capacidade de transporte e a velocidade de movimentos. Esse modelo foi projetado para os portadores realizarem entregas em áreas instáveis e extremamente hostis, oferecendo a proteção ideal. Os modelos de armadura presos ao quadril protegem contra disparos e um escudo eletromagnético é implantado quando o usuário está sob ataque, reduzindo o dano sofrido, mas gastando bateria. Quando você equipar o esqueleto, não poderá prender cargas no quadril. Usar o impulso aumentará a velocidade de movimento, mas gastará bateria. Bolsa de granadas. Uma bolsa de armazenamento que pode ser presa à sua mochila. Ela pode guardar uma arma arremessável, protegendo-a da chuva temporal e de quedas. Colocar uma arma arremessável em uma bolsa de granadas libera um espaço para cargas. Dispositivo antigravidade quiral. Um item que pode ser preso à sua mochila para aumentar a capacidade de carga total do SAM. Faz passar uma voltagem específica pelos cristais quirais internos, aumentando a capacidade de flutuação deles.
Recipiente de munições de reserva. Uma unidade de armazenamento de munição que pode ser presa à sua mochila para aumentar muito a capacidade de munição de todas as suas armas de fogo. Armas arremessáveis e armas que usam munição especial não serão afetadas. Aumentar a capacidade de munição das suas armas reduz a quantidade de armas que você tem que levar com você. Portadores muitas vezes têm dificuldade para achar um equilíbrio entre levar armas suficientes e deixar espaço para carga. Essa personalização dá um jeito nessa preocupação. Protetor de costas. Armadura para a mochila que vai proteger o Sam e a carga dele de tiros pelas costas. O protetor de costas tem durabilidade limitada e vai se estilhaçar depois de sofrer uma certa quantidade de dano. Tem umas coisinhas bem interessantes agora, né? Ferramentas não tem nada. Pedidos e solicitações. Pedidos prioritários. Os pedidos de alta prioridade do Sam que o fazem avançar em direção a seu grande objetivo, usar o Cupid para colocar novos locais na rede Kiral e conectar todo o continente australiano. Se um pedido consistir em entregar carga e ela não estiver em bom estado, lembre-se de que ela não será aceita. Caracas, isso é novo, hein? Pedidos de baixa prioridade. Esse tipo de pedido não vai ajudar o Sam a conectar a Austrália à rede Kiral, mas o APAS o considera importante o suficiente para não ser designado a outros portadores. Concluir pedidos de baixa prioridade muitas vezes tornará os pedidos prioritários subsequentes mais fáceis. Assim como acontece com os pedidos prioritários, se um pedido de baixa prioridade consistir em entregar carga e ela não estiver em bom estado, ela não será aceita. Caramba, eles podem negar a aceitar as cargas, que bacana. Pedidos padrão. Um pedido que não se encaixa nas categorias de pedido prioritário e pedido de baixa prioridade. O Sam não é obrigado a concluí-lo. A carga dele pode ser deixada para outros portadores. No entanto, concluir esse pedido de pedido regularmente vai aumentar o nível de conexão do Sam com as pessoas de cada região. Isso aí. Até esse ponto nada mudou, né? Portal tunelar. Tá, o portal tunelar a gente já tinha lido, né? Não tô ficando maluco, não. Tá, uma anedota intrigante sobre os portais misteriosos. Parte de cima a gente já leu, né? Uma análise de DNA revelou pontos em comum na genética de nativos americanos e do povo polinésio da Oceania, indicando que eles teriam feito o primeiro contato mais ou menos no ano 1200. Mas essas pessoas tinham a tecnologia necessária para atravessar milhares de quilômetros de oceano. Afinal, a circunnavegação de Fernão de Magalhães só aconteceu no século XVI. A possibilidade de um portal tunelar ter conectado os dois continentes há vários séculos deve ser considerada. Olha aí, é bem mais antigo, né? Sistemas e iniciativas. Aprimoramentos do APAS. O APAS pode melhorar as ferramentas e os equipamentos usados pelos portadores. Os aprimoramentos são adaptados para cada portador após uma análise minuciosa do desempenho deles. Para receber aprimoramentos, um portador precisa concluir diversos pedidos e aumentar a nota de portador. Aumentar a banda da rede Kiral permitirá que mais aprimoramentos possam ser usados simultaneamente. Os aprimoramentos do APAS podem ser executados por meio de processamento local, permitindo que sejam usados fora da rede Kiral, mas eles não podem ser adicionados ou modificados sem a cobertura da rede. Isso é muito interessante que colocaram também. Contaminação Kiral. Sabe-se que a exposição ao Kiralium causa sintomas como desmaio, dor de cabeça e insônia. Pessoas com DUNS têm uma certa resistência, mas humanos normais precisam tomar cuidado. O Kiralium emite radiação quiral, o que gera muito estresse para a mente e o corpo. Os sintomas variam, mas, nas piores situações, a radiação quiral causa insuficiência cardíaca, derrames e imunodeficiências. Ela também pode gerar pensamentos destrutivos e suicidas, causar perda de memória e prejudicar muito o raciocínio. Olha aí, esses foram os textos de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do que vocês viram até aqui. Que tem muita coisa ainda pela frente, certamente. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá! O bordo da DHV Magalhães e a Austrália já mostrou que veio. Vimos que a missão é grande. A dor das perdas permanecem, mas a esperança na conexão continua nos impulsionando. Quero agradecer a cada um de vocês por embarcar nessa comigo. E se você curtiu essa jornada, deixa seu like, compartilha com seus amigos e me diga nos comentários o que você achou da nossa missão na Austrália. E se quiser me ajudar a trazer cada vez mais conteúdo épico para esse canal, considere fazer uma doação através do link na descrição ou pelo QR Code aí na tela. Toda ajuda é muito bem-vinda. Não esqueça que temos vídeo novo no canal toda terça, quarta e quinta, sempre às 18. Nos vemos em breve. Deixei os cards aqui para vocês darem uma olhada. Nos vemos na próxima, Diversos Players.